E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está tudo muito bem. E hoje a gente vai fazer uma resenha mais do que especial, a resenha de um livro fantástico. Eu fiquei assim emocionado quando eu terminei de ler o livro O Espião de Fenimore Cooper, um livro extremamente relevante que a gente está trazendo para você aqui em primeira mão. É simplesmente a primeira resenha desse livro tão relevante em português. Essa resenha aqui do canal Resenha Cult, né? É a segunda vez que o canal traz a primeira resenha em português de um livro, né? E nenhum dos dois foram irrelevantes. O primeiro livro foi Spandau, de Albert Speer, o arquiteto do Hitler, né? Um livro que foi best-seller no mundo todo durante muitos anos, né? E depois está esgotado no Brasil há muito tempo. E a gente trouxe a resenha desse livro, um livro fantástico. E a segunda resenha, em primeira mão, que a gente está trazendo é essa aqui do livro Espião de Fenimore Cooper, um livro extremamente relevante. Para você ter ideia, esse livro foi o primeiro livro da literatura americana a ser publicado com relevância no exterior, o primeiro sucesso da gloriosa literatura americana, e o primeiro sucesso desse escritor tão fantástico, o Fenimore Cooper, né, o que escreveu The Leatherstock Tales, escreveu Os Últimos Moicanos, né, tá aqui sua obra mais célebre foi Os Últimos Moicanos, né? Que a gente tem resenha no canal desse livro aqui. E a gente agora vai fazer a resenha desse livro fantástico, que precisa ser muito mais falado. Esse livro está muito esquecido, esse livro está enterrado, né, cara? Então, se você caiu de paraquedas, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, né? Você não sabe o que é que está perdendo. Esse canal aqui entrega valor de verdade, é o único canal que o apresentador sai da trincheira, parcialmente mumificado, para lhe trazer conteúdo de altíssimo nível. Então, por favor, se inscreva, né? E vamos para a nossa resenha, né? Então, o Fenimore Cooper, vamos falar um pouco do autor, depois eu vou falar um pouco do livro e ao final vou dar minhas impressões pessoais. O Fenimore Cooper, ele nasceu em 1889, em meio à Guerra da Independência Americana, né? E o seu pai foi extremamente relevante, foi um cara que participou ativamente nesse processo de construção dessa nova nação que estava surgindo na América, né? Então, assim, inclusive seu pai fundou uma cidade, Cooperstown, né? Então ele tinha um material bruto enorme para a sua literatura, que ajudou demais, ele sabia exatamente do que ele estava escrevendo. E após um desafio da sua esposa, ele se lançou na literatura e o seu segundo livro, que foi esse aqui, ele já conseguiu ser relevante, né? Já atingiu a glória literária com esse livro aqui, 1821, no comecinho ali do século XIX. Foi um século áureo para a literatura mundial de uma forma geral, né? Então, esse livro, aí logo depois ele escreveria The Leatherstock Tales, naquela série de 5 livros cujo personagem principal é Nathaniel Bumppo, desses 5 mais famosos, o último dos Moicanos, que tem resenha no canal, e ele viria a falecer em 1850, já um escritor de muito sucesso. Para você ter ideia, uma das maiores obras da literatura americana, Moby Dick, do Herman Melville, foi publicado no ano que o Fenimore Cooper faleceu, né? Mas mesmo assim só viria a ter sucesso no começo do século XX. Então, assim, ele veio muito antes de todos os outros, né? Todos os outros americanos, né? Foi extremamente relevante, fez sucesso no exterior. E esse livro eu não conhecia, eu tive a sorte de encontrar no sebo, comprei muito barato, comprei por, sei lá, R$6, um tesouro desse por R$6. Uma edição maravilhosa de 1971, capa dura, né? Eu domino algumas técnicas de restauração, aqui basta passar uma lixinha bem levinha aqui nessa parte aqui, que ela fica branquinha de novo, o livro fica novo, né? E é uma edição maravilhosa, né? Uma edição maravilhosa, diga-se de passagem. Então, de que se trata esse livro, né? O livro O Espião é uma história que se passa durante a Guerra da Independência. A Guerra da Independência se passou em 1770, começou em 1776, a história do livro se passa em 1778, e é importante dizer que o livro tem um subtítulo em inglês, a Tale of the Neutral Grounds, né, uma história dos territórios neutros, que esse subtítulo foi mudado para essa edição em português aqui, uma história da Guerra da Independência, que não tem nada a ver. Então, a Tale of the Neutral Grounds, o que foram os Neutral Grounds, né, os territórios neutros? Foram territórios que estavam em disputa entre a coroa britânica e os colonos americanos, né? Mais precisamente, o condado de Westchester, em Nova York, bem na costa leste mesmo, em 1778. Então, assim, o livro começa com um retrato da vida privada, né, focado em uma família americana, os Wharton, que habitavam
nesses territórios neutros, e ele estava numa situação aflitiva, né, pisando em ovos, né, porque eles não podiam mostrar lealdade a nenhum dos lados. E o livro começa com discussões políticas bastante acirradas, bastante tensas entre os familiares, exatamente como Guerra e Paz do Tolstói, mas eu vou falar mais disso nas minhas impressões pessoais ao final do livro, né? E a gente vê os amores, essa família sendo atropelada por esses eventos históricos, né? Mais ou menos como Guerra e Paz também. O começo do livro é muito focado nesse retrato da vida privada, dos amores, né? Alguns membros da família ficaram de um lado, dos ingleses, outros do lado dos colonos, né? Sempre assim nessas guerras. Na Guerra Civil Americana também foi assim. Então, à medida que o livro vai avançando, ele vai se focando num personagem chamado Harvey Birch, né? Que é um bufarinheiro, né? Bufarinheiro é aquele mercador ambulante, uma figura que está em extinção, não existe mais. Aquele cara que sai vendendo, mercador ambulante, mercador que sai com aquele burro cheio de mercadoria e sai vendendo nas cidades, né, para as pessoas da época, as famílias e para os exércitos. E ele vendia tanto para o lado inglês quanto para o lado americano. Só que a partir de determinado momento ele passou a ser perseguido tanto pelo lado inglês como pelo lado americano, mas perseguido assim para ser enforcado mesmo. Ele era considerado um espião por ambos os lados, uma figura cujo nome era cercado de desprezo e ojeriza, né? E como se não bastasse, ele era conhecido da família Wharton, né? Frequentava a casa lá, vendendo mercadoria. E como se não bastasse, ele passou a ser perseguido também pelos Skinners. Os Skinners eram foras da lei, que se aproveitaram que não tinha ordem nesses territórios neutros, né, que estavam em guerra. Eles se aproveitaram dessa ausência de um poder vigente estabelecido para poder saquear as propriedades. É tipo cangaceiro, digamos assim, né, aqui no Brasil. Então ele passou a ser perseguido pelos Skinners, né, que o subtraíram de todo o seu patrimônio, né, que estava escondido na sua propriedade. Ele era perseguido pelos ingleses, perseguido pelos americanos, e seu nome era cercado de desprezo. E o livro é um thriller, né? Então a gente passa o livro todo sem saber direito quem era esse cara, o que ele fazia. A gente só sabia que era um cara perseguido e desprezado por ambos os lados, cuja vida estava constantemente em risco, sofrendo perseguição constante, né? E o autor explora muito esse preço psicológico altíssimo que o personagem pagou por esse isolamento, né? Um sofrimento muito grande. E isso vem à tona em vários episódios do livro, né? Por exemplo, seu pai morreu, ele não conseguiu enterrar o pai, né? Ele foi privado desse luto, ele teve que sofrer o luto sozinho. Então esse isolamento psicológico teve uma carga, um preço muito alto a ser pago pelo Harvey Birch. E ao longo do livro a gente vai vendo os movimentos da guerra da independência, né, sob o ponto de vista de personagens fantásticos, criados pelo Fenimore Cooper, né. A gente tem o Capitão Lawton, a gente tem o Capitão Dodge, a gente tem as moças da família Wharton, né, que foram se envolvendo emocionalmente com os personagens. A gente tem um médico formado em Edimburgo, o Dr. Stigraves, acho que é assim que se pronuncia. A gente tem a cozinheira das tropas americanas, né, a Beth Flanagan. Então são personagens extremamente interessantes que ele mergulha no ponto de vista desses personagens, né, e nos dá uma microanálise riquíssima da guerra da independência norte-americana, né. E o Harvey Birch, o personagem central do livro, né, o livro começa como retrato da vida privada e depois a narrativa vai se estabelecendo em torno do Harvey Birch, um personagem que sofre perseguição ao livro todo e cujo nome é cercado de desprezo e ojeriza por todas as dimensões que participaram da Guerra da Independência, né? E somente ao final do livro a gente vou tentar explicar mais ou menos sem dar spoiler, eu não quero dar spoiler nenhum, porque o final do livro é fantástico, assim como o final do Último dos Moicanos. E somente ao final do livro a gente vai entender que o Harvey Birch era um agente tão secreto, mas tão secreto que ele só se reportava a uma única pessoa, que por sinal era um personagem histórico extremamente relevante, né, que o tinha na mais alta estima e na mais alta confiança, e a gente só vai saber quem era essa pessoa a qual ele se reportava na última página do livro, né, de uma forma extremamente tocante, extremamente emocionante. O final desse livro, em termos da emoção que ele provoca, é comparável ao final do livro O Último dos Moicanos, né? Muita gente deve ter assistido o filme. Aquele final emocionante. O final desse livro é comparável àquele final.
E eu terminei de ler esse livro muito emocionado, esse livro me tocou bastante, né? Um livro muito emocionante, literatura de altíssimo nível, fantástico, um livro fantástico do Fenimore Cooper, que merece sim ser republicado e ser relido, né? É melhor do que muita coisa que é hypada hoje. Assim, eu diria que é melhor do que a grande maioria das coisas que são hypadas hoje. É um livro que para você comprar você tem que procurar num sebo, e você só vai encontrar se você tiver muita sorte. Agora também, se você encontrar, provavelmente você vai pagar um preço muito baixo. Esse aqui acho que foi 5 ou foi 6 reais. Zerada a edição. Vou passar uma lixinha levinha aqui nessa lombada interna dele aqui para ficar branquinho de novo. Já tenho muito carinho de antemão para essa edição. Comprei há mais ou menos um ano, mas só fui conseguir ler agora, né? Depois que eu fiz a resenha do Últimos Moicanos, que eu revisei o livro original, é uma edição em inglês, me deu vontade de ler e fazer logo a resenha desse livro. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Me surpreendi demais, muito melhor do que imaginava, né? Então, assim, as minhas impressões pessoais, o que é que pode ser dito a respeito desse livro, né? Em primeiro lugar, o nosso canal aqui, ele trouxe, em primeira mão, comecei a perceber ao longo do tempo que algumas correlações entre a escrita do Fenimore Cooper e a do Lev Tolstói, que é considerado por muitos o maior escritor de todos os tempos, né? O russo Lev Tolstói, né? Só que até ler esse livro, eu pensava que essa influência se deu nas primeiras obras do Lev Tolstói, principalmente essa aqui, Os Cossacos, né? Quando ele retratava a liberdade, a coragem, a força dos cossacos, eu achava parecido com o Fenimore Cooper falando dos índios lá, dos moicanos, dos colonos americanos, dos frontiersmen, né, dos homens da fronteira. Até porque os cossacos eram também frontiersmen, né, exatamente. Então, assim... E de repente, na página 132 desse livro, eu tive a prova, né? O personagem principal do livro fala do Fenimore Cooper e fala que do livro Pathfinder, uma das Leather Talks Tale. A gente conseguiu aqui no canal, a gente trouxe para você essa incrível correlação entre a gente provou a influência que o Fenimore Cooper teve na obra do Tolstói. Só que com esse livro aqui, eu percebi que a influência que ele teve sobre a obra do Tolstói foi muito mais profunda, né? Porque aqui eu achava que as Leather Tale tinham influenciado as primeiras obras do Tolstói. Mas se você for analisar a estrutura desse livro, o começo desse livro aqui, é muito parecido com o começo de Guerra e Paz. Tem uma resenha minha do Guerra e Paz, é um dos primeiros vídeos do canal, que eu falo que me chamou muita atenção aquelas discussões acaloradas políticas nos salões, né, de São Petersburgo e de Moscou. E a gente vê exatamente isso aqui no começo do livro. Ele começa com esse retrato da vida privada que serve para nos contextualizar naquele momento incrível que o país estava vivendo, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria deixar isso claro, né? Mais uma prova da enorme influência que o Fenimore Cooper exerceu sobre Tolstói, na minha opinião, que eu consegui provar de certa forma, né? A primeira coisa que eu queria deixar registrada era isso. E, em segundo lugar, eu queria deixar registrado o seguinte: isso aqui é uma ficção histórica, e de uma forma geral, eu até gosto de ficção histórica, mas eu acho que o cara não pode achar que está aprendendo história porque está lendo ficção histórica, né? História você aprende com os livros de história. Ficção histórica ela serve no máximo para ilustrar uma determinada época, não para você aprender, né? Muito pelo contrário, para até lhe desviar do verdadeira essência, do verdadeiro sentido de eventos que aconteceram em determinada época, a ficção histórica, né? Então, assim, eu até gosto de ler ficção histórica, porém, não é história. Você não pode achar que está estudando história, né? Mas existem exceções, esse livro aqui é uma delas. Por quê? A Guerra da Independência, a história do livro se passa em 1778 e o livro foi escrito em 1821. E o Fenimore Cooper era um cara filho de outro sujeito que participou ativamente da construção da América. Inclusive, vários personagens desse livro aqui foram baseados em personagens que ele conheceu, personagens reais. E esse livro ele mostra a importância da inteligência e contra-inteligência na Guerra Civil Americana, coisa que a gente acha que é só coisa moderna, do século XX, os espiões. Isso aqui, na realidade, foi o primeiro thriller de espionagem da história, da literatura, e foi baseado em fatos reais, né? Então é sim um livro, uma ficção histórica que tem sim um valor histórico muito grande, né? Que traz muitos elementos novos a nível de história, principalmente sobre a Guerra da Independência Americana. Então, assim, o valor que a ficção histórica tem no aprendizado da história, ele é muito relativo e varia muito, né? Nesse caso aqui, eu diria que esse livro tem sim um valor histórico muito grande, né? Ele traz, assim, muita coisa
uma amplitude de conhecimentos muito grande em relação àqueles eventos. Outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, o livro, ele tem algumas coisas que a gente tem que relevar, porque, embora o livro, em nenhum momento, tem um trecho aqui que ele revela seus reais pensamentos em relação à escravidão, né? Então esse livro é de 1821, ainda existiam escravos na América, eles só foram libertados 40 anos depois, nos anos 60 do século XIX, e até 100 anos depois, nos anos 60 do século XX, eles iam estar em luta pelos seus direitos civis, né? Então esse livro é muito anterior à abolição dos escravos, e mesmo assim, num trecho aqui, ele revela os seus pensamentos em relação à abolição, revela que ele era simpático, sim, à abolição, que ele achava que a abolição era uma distorção nesse novo país que estava sendo criado, Fenimore Cooper. Então a essência do livro não é uma essência racista de forma alguma. Porém, em alguns detalhes do livro, ele se utiliza numa comunicação que não é muito aceitável nos dias de hoje, né? Existe um personagem negro, afrodescendente, chamado César, né, extremamente nobre, que ele, muitas vezes, o livro se refere ao César como o negro isso, o negro aquilo. É uma comunicação que hoje em dia não é tão aceitável, né? Assim, você se referir a uma pessoa pela cor da pele, independente de qual seja a cor, não é aceitável hoje em dia, né? Então, assim, principalmente numa comunicação formal, no caso de um livro. Então, apesar da essência do livro não ser racista, eu posso até ler aqui um trecho para vocês, esse trecho que eu separei aqui. A liberdade consiste para nós, personagem falando, discutindo com outro personagem inglês. A liberdade consiste para nós, respondeu, em ter voz nos conselhos pelos quais somos governados. Entendemos como insuportável estarmos submetidos a um povo que se encontra a 1000 léguas de nós e que não tem nem pode ter um único interesse político comum com os nossos. Não falo de opressão, a criança tornou-se maior e tinha direitos aos privilégios da maioridade. Existe apenas um único tribunal a qual as nações podem apelar em caso semelhante, o da força, e a esses aqui apelamos, né? Então, logo depois dessa discussão entre um personagem inglês, ele explica que a América, existe sim escravidão na América, mas faz parte da evolução, que é um problema que vai contra os princípios dessa nova nação que está se formando e que logo será resolvido. E foi resolvido de uma forma extremamente sangrenta, com a Guerra Civil, né? 40 anos depois do livro ter sido escrito. Mas aqui, o Fenimore Cooper já revela seus reais pensamentos, né? Ele era um cara, assim, na medida do possível na época, abolicionista, né? Mas o livro tem essa comunicação que não é muito aceitável ao se referir ao personagem César. Então, nesse caso específico, eu acho que uma nova tradução poderia atenuar isso, né? Mudar um pouco. Eu não sou a favor de mudar esse tipo de coisa, mas nesse caso específico, ela não iria mudar a essência do livro, né? Mudar a forma como uma nova tradução, mudar a forma do qual o narrador se refere ao personagem César, né? Para o livro ficar um pouco mais aceitável. É a única observação que eu faria, mas a gente tem que dar um desconto que o livro foi escrito há mais de 200 anos atrás, né? 1821, né? Outra coisa é o seguinte, o livro, ele é um pouco, como é que eu vou dizer? Ele é um pouco arrastado, né? O Fenimore Cooper, os livros dele são um pouco arrastados, você tem que ter um pouco de paciência, mas não tanto assim. E a partir dos últimos 30% do livro são tão espetaculares e o final é tão arrebatador que compensa a paciência de sobra, né? Então, assim, assim foi o último dos Moicanos também, né? Assim como foi o último dos Moicanos, foi esse livro. Então, assim, se você achar que em determinado momento ele está um pouco arrastado, confie em mim, tenha um pouco de paciência, que vale a pena ir até o fim, né? Dostoiévski, por exemplo, é muito mais arrastado que o Fenimore Cooper, e quando a gente termina, a gente acha que valeu a pena, então esse aqui é até menos, né? É bem mais tranquilo, né? É bem mais tranquilo de se ler que Dostoiévski, por exemplo. Pelo menos assim, os da segunda fase, que são mais densos, né? Outra coisa que eu achei interessante foi o seguinte, nessa época aqui, aí pequenos detalhes que a gente vai notando, a gente que gosta de história, né? Aí pequenos detalhes da vida privada que eu achei muito interessante, que eu também queria trazer à tona aqui, é o seguinte, nessa época aqui, 1821, a moda era muito opressiva para as mulheres, né? Então, assim, as mulheres tinham que se submeter a
uma opressão muito grande, principalmente nos grandes centros urbanos, né? E aqui ele fala de uma moça que cresceu nos territórios neutros, né? E que ela era linda justamente porque ela não precisou submeter essa opressão. E aí a gente está falando aqui 100 anos, 1821, Coco Chanel só viria 100 anos depois, né? Todo aquele movimento de libertação da moda para as mulheres, né? Que as mulheres passaram a ter uma moda, uma vestimenta menos opressiva, só viria 100 anos depois do livro. E aqui ele já faz uma observação, vou ler aqui esse texto que eu achei interessante para vocês também. Ó, se referindo a uma das meninas lá da família Wharton. A juventude de Francis, na época em que deixara a cidade, impedira-a de se conformar ao costume em voga de sacrificar no altar da moda as graças que tinha por natureza. Os soberbos cabelos loiros, que não tinham sido submetidos à tortura, conservavam ainda os belos caracóis da infância e sombreavam um rosto que brilhava pelos encantos reunidos da saúde, da juventude e da ingenuidade. Então, eu achei muito interessante, numa época que a moda para as mulheres era extremamente opressiva, ele fazer essas observações, né? 100 anos antes de Coco Chanel, né? E assim, você vê aqueles náufragos degradados que eram deixados aqui no Brasil colônia, quando via aquelas índias, ficavam loucos, né? As índias, porra, sarada, cheia de pintura, com cabelo liso, natural, né? E as mulheres lá em Portugal, com aquela cara branca, aquela maquiagem branca, uma peruca branca, aquele vestido cheio de armação que você não sabia nem o que tinha dentro, né? Então era uma moda extremamente opressiva. E talvez a gente deva a nossa miscigenação justamente a isso. Os caras chegaram aqui e ver aquelas índias saradas, lindas, né? Então, já em 1821, o Fênix Balcupa deixa isso registrado aqui. Eu achei isso muito interessante. Então, assim, no mais, eu não poderia deixar de recomendar mais esse livro. Esse livro, você não vai achar publicação, ele está esgotado há muitos anos que não tem edição, mas ele já foi muito publicado no Brasil. Essa edição aqui de 1971, andei olhando pela internet. Essa mesma edição você encontra em sebo, compre enquanto esse livro não está hypado, que essa edição é maravilhosa, né? Você vai comprar barato. E na minha pesquisa eu achei até uma história em quadrinho, O Espião do Fenimore Cooper, publicado pela editora Brasil América, né? Achei muito legal. Eu vou até ver se eu adquiro essa história em quadrinho, né? Só por curiosidade, né? Para ver quem fez. Provavelmente importada americana, né? Publicado aqui no Brasil, mas é material americano. Então, assim, eu não poderia deixar de recomendar mais. É muito melhor do que muita coisa que está se lendo hoje. Quanto mais conhecimento histórico e curiosidade histórica que você tiver, menos arrastado você vai achar esse livro. Quanto menos curiosidade histórica, você vai achar ele um pouco mais arrastado, mas vale muito a pena ter paciência. Eu não vou dizer que é a leitura mais fluida que existe, um Hemingway da vida, que não é. O ponto forte desse livro são outras coisas, são justamente os elementos históricos que ele traz, e as emoções muito profundas que ele desperta no final. Fiquei muito emocionado. Assim como no Último dos Moicanos, eu verti lágrimas ao final desse livro e fiquei muito grato por tê-lo lido, né? Porque não é tão fácil assim você ler uma publicação que lhe provoca emoções profundas, né? Esse livro me provocou emoções muito profundas e eu recomendo demais. Por favor, se você passar por esse livro num sebo, não deixe ele passar. Compre, até porque você vai comprar muito barato. E se você é de alguma editora aí e está me assistindo, meu irmão, publica esse livro de novo, cara. Conte com a gente aqui que a gente divulga o livro de novo, divulga as novas edições. Manda a edição nova pra gente aí que a gente divulga aí. Então é isso. No mais, vou fazer um mini book haul aqui para vocês, né? Eu tô em casa já, vou passar um bom tempo em casa ainda, mas eu não resisti e deu um jeito de ir ao meu sebo preferido aqui na minha cidade. Por sinal, eu odeio esse nome sebo, é um nome ridículo. Eu vou até gravar um vídeo de opinião só falando sobre isso, né? É um nome ridículo. Só no Brasil, livraria de livros usados tem esse nome preconceituoso e ridículo. Mas eu fui no meu sebo preferido, né? O Arte e Ciência, fui muito bem recebido pelo Wesley e comprei esses 2 livrinhos que eu queria compartilhar com vocês. Eu topei com essa edição, que eu adoro esses formatos antigos aqui, uma capa bem acolchoada, linda,
de Ivan Oé, do Sir Walter Scott, né? Eu já tinha visto esse livro outras vezes, mas dessa vez eu resolvi comprar, porque eu acabei de assistir uma resenha maravilhosa da Tatiana Feltrin falando desse livro, e gostei muito da resenha. Aliás, eu sou muito fã da Tatiana Feltrin, todo mundo sabe aqui que eu não perco os vídeos, assisto todos os vídeos dela, e vi esse livro lá, né? Perguntei quanto é que estava, né? R$10. Pô, uma edição dessa aqui é muito melhor do que uma edição nova, moderna, cara. Uma edição acolchoada, maravilhosa. As letras grandes e tal. E comprei Ivan Oé do Sir Walter Scott, né? Tem muito livro na frente, não sei quando é que eu vou ler esse livro, deve demorar demais. Mas é até bom que ela acabou de fazer a resenha, aí eu só faço a minha resenha daqui a 1 ou 2 anos. E outro livro que eu comprei muito, que eu fiquei apaixonado pela edição, eu não conhecia esse livro, confesso. Henry Miller, né? A gente tem a resenha de Trópico de Câncer aqui no canal. A minha edição de Trópico de Câncer é exatamente igual a essa, só que a capa é vermelha. Eu amei essa capa laranja aqui, né? O livro é Big Sur e as Laranjas de Hieronymus Bosch. Eu não tinha ouvido falar, eu achei que era Trópico de Capricórnio, que eu ainda não li, nem fiz resenha. Mas eu me amarrei nessa edição, esse laranja me chamou a atenção. E eu acabei adquirindo essa edição também. E adquiri mais 2 DVDs. Será que eles estão aqui? Para assistir nesse meu período sabático forçado, né? Run, a obra-prima de Akira Kurosawa, né? Um dos maiores filmes de todos os tempos e também um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos. Adquiri o DVD e eu acho que hoje mesmo à noite eu vou fazer uma sessão de cinema para mim mesmo, né? Com aperitivo, né? Refrigerante, né? Nada de álcool e talvez um chá, e vou assistir o filme Run hoje aqui que eu comprei. E o outro filme, pô, super batido para quem gosta de filme de guerra, filmes militares, mas eu ainda não tinha na minha coleção de DVDs, que é Platoon, né? Eu desprezei esse DVD por muito tempo, eu disse, pô, daqui a pouco não vai ter mais DVD de jeito nenhum. E esse livro eu não posso, esse filme eu não posso deixar de ter na minha coleção. Esse filme ganhou o Oscar do ano de 1986, eu me lembro como se fosse hoje, eu com 13 anos assistindo esse filme no cinema com os meus pais, né? E eu quero ter esse filme aqui na minha coleção e também não poderia deixar de adquiri-lo, né? Então, adorei essa minha passagem pelo sebo lá da Arte e Ciência, né? Um grande abraço, Wesley. Muito obrigado, pessoal. Fique ligado no canal que a gente está aí, tem vários. Esse vídeo demorou um pouco porque eu queria fazer uma resenha, eu queria entender bem, refletir bem sobre esse livro, né? Para conseguir extrair todos os aspectos que eu realmente achei interessante, né? Mas tem muitas resenhas engatilhadas aí, então, por favor, fica ligado aí no canal que tem muito vídeo legal aí no forno, né? Então, um grande abraço, muito obrigado.